Olá, pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que quando uma pessoa ela mente, ela não consegue ter gratidão? Uma pessoa, ela não consegue ser grata e ingrata ao mesmo tempo. Então, quem desconhece sobre a gratidão, ele cria a educação. Ele acredita que a gratidão é a educação. Então, ele diz que tem gratidão e busca ter gratidão com pessoas que ele não convive muito, mas aquelas pessoas que ele convive muito, quem convive com uma pessoa que ela mente, você percebe que a pessoa ela não consegue ter gratidão. Não é um sentimento natural para essa pessoa. Então, geralmente ela tá ali ignorando, ela tá ali maltratando, ela tá desfazendo de você e você fica querendo entender por que é que essa pessoa é assim. Por mais que eu faça por ela, ela tá o tempo todo desfazendo de mim, me desmotivando, me maltratando ou me ignorando. Então Deus explica que é uma pessoa que não despoja bem. Ela não despoja bem. Então ela não entende os seus próprios sentimentos. Deus explica isso em Isaías 33:1, que são os inimigos do povo de Deus. Uma pessoa que ela tem a mentira como algo bom, ela é inimiga de Deus. Ela reza, ela ora, mas ela tem a mentira como algo bom. Ela não larga a mentira. Então ela trata a falsidade, a malícia e o engano como algo bom. Para ela, isso não é nada demais. Então você vai perceber a dificuldade de você conviver com essa pessoa, porque o emocional dessa pessoa que não consegue ter gratidão é tão corrompido, é tão bagunçado, que quando muda o despojo, quando muda, ela desfaz na mesma hora o sentimento da pessoa que não carrega gratidão. Ela muda na mesma hora, no mesmo instante que ela já adquiriu aquilo que ela quis. E é por isso que traz um sofrimento para quem convive com uma pessoa que ela mente, né? Traz um sofrimento para aquela pessoa. Porque você tenta agradar, você dá, mas você não consegue receber da pessoa. Ela se sente o tempo todo um importante. A importância só quem tem é ela, só quem sabe é ela. Então você vai percebendo isso pela visão que tem algo errado na pessoa. Mas a pessoa ela não quer ouvir, ela não quer saber, ela não quer mudar. E aí você descobre o tão difícil que vai ser você empurrar com a barriga a convivência com essa pessoa. Então Deus explica em Isaías 31 que os inimigos do povo de Deus, ai de ti, despojador, que não foste despojado. Não fosse despojado quer dizer, ele usufrui mal daquilo que ele tem. E que procedes perfidamente contra os que não procederam perfidamente contra ti. Acabando tu de despojar, será despojado. E acabando tu de tratar perfidamente, perfidamente te tratarão. Então, uma pessoa, quando ela é mentirosa, geralmente ela tem uma convivência, né, abusiva. Geralmente, quando ela é uma pessoa mentirosa, ela tem uma convivência com uma pessoa que está maltratando, que está desqualificando, que está desfazendo dela, porque geralmente ela pratica isso como algo bom na rua. E ela não vai ter a visão. Ela não sabe o que significa gratidão. Ela tem a educação como gratidão. E aí só quem percebe mesmo é quem convive com a pessoa, como ela cria estratégias para sobreviver. Como ela adquire a língua da malícia, da falsidade, do engano na rua. Como ela apresenta ser uma pessoa tão bondosa, tão calma, tão grata na rua, mas dentro de casa é aquela pessoa murmurenta, é aquela pessoa que está o tempo blasfemando, desfazendo das pessoas, né? Então ela cria um limite, uma barreira de convivência, porque ela não tem a visão do próprio comportamento. Então ela não tem o discernimento.
Isso é uma da falta do discernimento. Ela não reconhece as suas próprias emoções. A emoção dessa pessoa é corrompida. Então, como é a mentalidade e a visão dessa pessoa que passa de uma coisa para outra, de repente, depois que ela consegue aquilo que ela quer, a visão dela muda. A emoção dela muda. E ela não sabe disso. Ao mesmo tempo que a pessoa quer tanto uma coisa, depois que ela tem aquilo que ela queria tanto, agora ela desfaz. Agora ela ignora, porque ela desconhece sobre os assuntos espirituais, sobre os assuntos de Deus. Então ela ignora tudo, não quer saber de nada. Geralmente quem é assim está sendo sempre repreendida por Deus, que é o que eu li aqui para você. Deus dizendo que o despojo que ela usa, ela é despojada. Tudo que ela faz como algo bom, por quê? Porque ela desfaz das pessoas. Ela usufrui, ela não despoja bem das pessoas, ela usufrui da pessoa, depois ela tá falando mal, desfazendo daquela pessoa, porque a fala dela denuncia a emoção que ela sente. E ela desconhece do sentimento, da razão do que ela vive. Então, quando é que você descobre que as pessoas são assim? Quando você lidar com pessoas que negociam, que aprende pela visão, que tem muito conhecimento, você vai percebendo por que é que a pessoa vai mudando. Pelo conhecimento que ela tem. Ela tem tanto conhecimento que ela aprendeu agora a se blindar. Para que as pessoas não ataquem ela, não desfaça dela, porque as outras pessoas não sabem ser grata, não tem gratidão. Então, quer dizer, um exemplo que eu vou dar para você que você entenda a respeito do que Isaías estava explicando ali, o despojo, né? Que a pessoa não sabe despojar, depois que ela tem a visão que ela já conseguiu o que ela queria, agora ela vai desfazer. Um exemplo, você vai tratar com um eletricista. Sua bomba queimou, você precisa que conserte aquela bomba, ou seu secador, seu fogão. Então você vai desesperado atrás daquele profissional, né? E você diz, pelo amor de Deus, conserte meu negócio hoje, porque senão eu não vou conseguir cozinhar. Meu fogão queimou, um exemplo. Meu secador queimou. Se o senhor não consertar hoje é sábado, eu vou perder os meus clientes. Então, quando o homem conversa com você, você diz assim, o homem diz, é R$100, um exemplo. É R$100 para consertar o seu secador. E a pessoa, na hora do sufoco, diz, mas você me entrega hoje? Você diz, entrego. O eletricista diz, entrego sim. O senhor entrega mesmo, então eu posso esperar aqui? O dono do estabelecimento vai dizer, pode. Se ele não tem muita experiência com o comércio, com o trabalho. Ele vai dizer, sente aí que eu vou consertar o seu secador. Pra você não perder o seu movimento no final de semana. Quando aquele homem profissional acabar de consertar, consertou em 1 hora, cobrou R$100, aquela pessoa que ela não consegue ter gratidão, agora ela vai mudar totalmente de comportamento, de visão, e ela não vai ter gratidão. Então ela vai dizer, como é, moço, o senhor já consertou? O senhor já consertou esse negócio e o senhor cobrou R$100. O senhor não trabalhou nem 1 hora. Quer dizer, ela não tem gratidão, ela não sabe olhar se o homem, quanto tempo ele estudou, por que é que ele conserta rápido? Porque ele é um bom profissional, porque ele lhe deu prioridade. Ela não olha mais nada. Agora, a emoção dessa pessoa, ela vai desfazer, ela vai desqualificar, ela vai chamar aquela pessoa de ladrão. Você é um ladrão. Você me cobrou R$100 numa coisa que você fez em meia hora. Deus me livre. Quer dizer, aquela pessoa, ela não sabe sobre o sentimento corrompido. Entende? Ela não sabe ter gratidão. Um dia, uma pessoa que morava comigo, ele chegou em casa no horário de trabalho, ele montava veículos, era chefe do trabalho dele. Ele passou uma época sendo chefe, não ficou por muito tempo não. Mas ele montava e desmontava veículo, consertava ar-condicionado e destravava carro e porta. E um dia ele chegou na minha casa, né, folgado, sem estar apressado nem nada no carro. E eu disse, pô, você não vai voltar para o trabalho não? Não está na hora do trabalho? Ele disse, tá na hora do trabalho, mas tô dando um tempinho com o carro desse cliente. Porque eu cobrei
Não, acho que foi R$ 150 na época. Ele disse, eu cobrei R$ 150 para abrir a porta do carro dele, que ele travou o carro com a chave dentro do carro. E se ele perceber que se eu ligar para ele e ele ver que eu já destravei o carro, ele vai pagar, né, com má vontade. E como eu dei uma saidinha para testar o carro, então eu tô dando um tempinho para poder eu levar o carro até ele. Porque se ele perceber que eu fiz o serviço em meia hora, ele não vai pagar satisfeito, porque eu já sei como é as pessoas. Quer dizer, o que trouxe esse conhecimento para esse homem? A prática. Ele disse, se eu levar o carro rápido, ele vai desfazer, ele vai pagar com mal vontade. Ele acha que eu preciso da metade do dia para fazer o serviço dele. Onde eu fiz o serviço dele em meia hora, em uma hora. Então a gente não pode mostrar isso ao profissional, ao dono do carro, porque ele vai desqualificar a minha profissão. Ele não vai pagar de boa vontade. Ele vai, de outra vez que ele precisar, ele vai pinchinchar, porque ele já viu que eu fiz em pouco tempo o serviço. Então, por isso eu tô de boa. Por isso eu tô relax. E por que é que eu tô contando isso para você? Para você entender que aquela pessoa que ela mente, aquela pessoa que carrega ingratidão, que ela não sabe o que é gratidão, ela tem a educação como gratidão, ela vai ser uma pessoa de difícil convivência, porque o emocional dela é bagunçado e ela muda, supostamente, pela visão, a emoção dela muda. Por isso eu estou lhe contando isso. Porque se a visão da pessoa muda imediatamente quando ela consegue aquilo que ela quer, ela vai ser sempre uma pessoa insatisfeita. Ela não vai conviver bem com as pessoas, porque ela não consegue ter a visão. Por que essa pessoa é tão boa no que ela faz? Por que essa pessoa é tão boa na área dela? Ela não pensa, ela está o tempo todo julgando, é uma pessoa rasa. Geralmente o mentiroso, ele mente porque ele é raso. Né? Ele gosta tudo do mais fácil, ele tem a língua da malícia e da falsidade como algo bom, para ele tá ganhando, ele tá vencendo, mas o despojo da vida dele, ele tá sempre insatisfeito pela própria visão. Porque depois que ele adquire o que ele quer, a visão dele muda. O sentimento dele é quem muda. Entende o que Deus está explicando? O sentimento de uma pessoa que ela é ingrata, ela muda de uma hora para outra. Então ela vai ficar justificando e dando razão ao sentimento dela. E ela vai adquirindo mais experiências e desqualificando e desfazendo das pessoas, porque ela não gosta de pensar, ela não gosta de aprender, ela gosta de julgar. E no julgamento ela está sempre desfazendo das pessoas. E no julgamento ela está sempre vendo ela como bom e não o outro como bom, porque ele nunca está se aprofundando nos assuntos. Entende? O que Deus está explicando, que é uma pessoa que despoja mal de tudo, que ele está desfazendo de tudo. Então você vai perceber pela visão que ele desfaz de tudo. Então quem tem experiência, que trabalha com muita gente, ele vai mudando. Veja como é o comportamento desse homem que eu contei para você. Ele já sabe como é as pessoas, já adquiriu experiência com conhecimento, então ele já foi destratado por alguém ao fazer o serviço, então agora ele muda. Ele diz, não, eu faço o seu serviço e é tanto, dá o preço, preciso da metade do dia, ele dá as regras. O homem travou o carro, nesse caso desse homem, ele deixou a chave da casa e deixou ele trabalhando no carro e saiu, foi trabalhar de Uber. E aí ele ficou de levar o carro. Quando eu abri o carro, eu levo o carro lá no seu serviço, já se conhecia. Então ele veio em casa e quando eu vi ele, né, daquela forma, eu digo, nossa, você não está no seu horário de trabalho? Aí ele me explicou por que era que ele tinha aquele comportamento. Porque se eu for imediato e ele ver que eu não trabalhei nem 2 horas no carro, como ele vai me pagar satisfeito? Como de outra vez eu vou poder cobrar 150 para destravar o carro? Ele já sabe que eu não demoro.
Então ele não qualifica pelos estudos, pela profissão, pela capacidade que a pessoa tem. Ele julga por ele, pelo sentimento dele. E aí quem vai adquirindo essa experiência vai mudando. Vai mudando. Porque sabe que as pessoas não têm gratidão. E quando uma pessoa ela não tem gratidão, ela vai vivendo pela razão. Então, se ela vive pela razão, eu dou a razão a ela. Eu tô dando a razão a ela. Eu deixo ela pensar que eu realmente trabalhei 2 horas ou a metade do dia. Então, veja, se eu levo um secador para um profissional, né? E eu imploro a ele para que ele conserte meu secador, para eu trabalhar o meu final de semana para não perder. Ele deixou de fazer o serviço dele e foi fazer o meu. Mas se eu tenho gratidão, quando ele fizer o meu serviço, eu vou agradecer, eu vou dar graças a Deus que ele me botou na frente. Mas se eu não carrego gratidão, quando ele terminar o serviço, eu vou achar que eu fui roubada. Eu vou achar uma injustiça. Porque para eu ganhar R$100 eu trabalho horas. Ele trabalhou meia hora no meu secador e já me cobrou R$100. É um ladrão um homem desse. Então veja que é uma pessoa que não pensa, mente, tem gratidão, geralmente essas pessoas faz um bicho, uma tempestade em copo com água para conseguir aquilo que ela quer, mas depois que ela conseguiu, ela já muda. Entende? Porque geralmente são pessoas rasas em todos os assuntos e todos os aspectos que ela vai tratar. Ela não pergunta, ela não se aprofunda, ela não admira, né? Se a pessoa fez tão rápido, nossa, você estudou quanto tempo? Onde você aprendeu a sua profissão? Ela não é aquela pessoa que se aprofunda nas razões. Ela está o tempo todo desfazendo das pessoas. Ela usufrui das pessoas e desfaz das pessoas. Então, geralmente, você vai perceber que a convivência com esse tipo de pessoa é uma convivência abusiva. É um relacionamento raso. É uma pessoa rasa em conhecimento. Ela está sempre vivendo pelo interesse próprio, pelas suas próprias razões. Então Deus explica. Tudo que ela pratica, que ela faz como algo bom, vão praticar como algo ruim com ela e ela não vai ter a visão. Porque ela não quer saber o que é que ela faz de errado. Ela não quer aprender. Ela não quer ouvir, ela só quer viver, já vive na prática. Então Deus explica que é uma pessoa despojada. Ela não foi tratada. Então toda pessoa que ela tem a mentira como algo bom, você vai perceber que ela não carrega gratidão. Então ela vai carregar o quê? A educação como gratidão. Mas quem só consegue perceber mesmo que essa pessoa é assim é quem convive com essa pessoa. E ela não entende os sentimentos. Então, se o coração da pessoa é corrompido, ela não consegue ser grata e ingrata. Ela consegue ter educação. Gratidão, não. Gratidão, não. Então, ela vai dizer, fez isso por mim porque você quis. Eu não lhe pedi, sabe? É aquela pessoa que está defendendo a emoção dela, mas ela não quer pensar, ela não quer perguntar, ela não quer aprender, ela quer apenas usurpar. Uma pessoa ingrata, ela é assim. Então, geralmente, as pessoas mentirosas, elas são assim. Então, adquiriu a mentira como algo bom, não consegue mais parar de mentir. Por quê? Porque viu que a mentira lhe traz uma vantagem, mas a desvantagem de deixar de ser mentiroso, ela não sabe quais são as consequências. Então, na maioria das vezes, essas pessoas, elas são envergonhadas. Elas são maltratadas. Entende o que Deus está explicando ali? Porque tudo que ele pratica, vão praticar com ele, mas ele não tem a visão da prática dele. Porque tudo que ele faz como algo bom, quando fazem com ele aquilo que ele faz. Então, geralmente, quem são essas pessoas? É aquela pessoa, um dia eu perguntei a uma moça se estava bonita a minha blusa. E ela disse, está linda a sua blusa. Quando eu saí, outra pessoa me disse que ela disse, eu jamais usaria uma blusa dessa. E ela elogiou a minha blusa. Entende como é? Então, quer dizer, ela tem a mentira como algo bom, mas geralmente essas pessoas, ela passa por humilhação. Ela passa sofrimento na área conjugal, na área sentimental. O marido está sempre desfazendo, está sempre maltratando, está sempre humilhando. E ela não sabe a razão.
porque ela não quer se conhecer, ela não quer mudar. Então Deus explica quais são as consequências daquilo que eu tenho como algo bom, mas eu não entendo aquilo que eu vivo. Então eu vou estar sempre murmurando, me vitimizando, reclamando, porque eu não sei quem eu sou. Né? Então quem negocia, quem lidar com muitas pessoas, já aprendeu pela visão que as pessoas, elas pagam bem. Elas pagam bem e não reclamam para pagar. Mas quando ela sabe que, por exemplo, eu que negociava com roupa. Ah, quando a roupa é de São Paulo, a roupa é boa, mas se for ali de Caruaru, às vezes a roupa de Caruaru era até melhor, mas a pessoa não tinha visão. Ela julga pela aparência. Ah, essa roupa é da onde? De São Paulo é roupa boa. Ela julga pela marca. Entende? São pessoas rasas que não se aprofundam nos assuntos, mas ela está o tempo todo julgando, desfazendo, desqualificando e maltratando as pessoas, porque ela julga por ela. Ela não tem conhecimento. Tudo que ela julga por ela. Então veja que o desespero da pessoa é só enquanto ela conseguir. Conseguiu já? Já conseguiu? Ah, não acredito. Para eu ganhar esse dinheiro aí, eu tinha que trabalhar o dia todinho. Então ela não procura, ela tá o tempo todo desfazendo, porque ela tá desfazendo e falando mal pelo sentimento dela. É uma pessoa totalmente ingrata. Ela não tem gratidão, ela quer ter razão em tudo, ela quer saber de tudo sem se aprofundar em assunto nenhum, sem aprender com nada. Como assim? Eu vou estar o tempo todo falando mal das pessoas, desfazendo das pessoas, porque eu sou uma pessoa rasa. Eu não me aprofundo em nada. E é por isso que é uma pessoa que despoja mal. Ela vive mal. E aí você vai perceber no corpo, né, no cansaço, na mal insatisfação que a pessoa vive, porque a visão dela, ela não entende a visão dela. Ela não é convencida da visão dela. Geralmente quem é assim, ele quer abraçar o mundo, né? Ele quer fazer tudo, ele quer vencer, mas ele fica sem entender. Porque quem faz muita coisa termina não fazendo as coisas muito bem. Porque se ele não tem foco, se ele não sabe o que está fazendo, ele está fazendo tudo na pressa. Ele está querendo ser o super-homem ou a super-herói e termina se perdendo. Se perde pelas questões, a razão e a emoção. A emoção, porque está sempre apressada, está sempre atarefada, está sempre, entendeu? E aí essas pessoas, geralmente, elas se perdem. E se perdeu no emocional, ela se perde por fora. Vai viver ganhando e perdendo, vai viver adoecendo, vai viver murmurando, vai viver insatisfeita e vai viver uma vida de aparência. Entende o que Deus explica? E eu peço a você que deixe o seu comentário e até o próximo vídeo.